boa noite. Eu quero saudar cada um de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo o privilégio que nós temos de estar reunidos no nome do Senhor Jesus, trazendo o privilégio, trazendo à mente o privilégio que nós temos de estar mais uma vez diante da palavra do Senhor. O nosso país vive, segundo as narrativas dos jornais, o momento mais difícil dessa pandemia, onde os números aumentam, mas nós estamos confiantes de que o Senhor governa e reina sobre todas as coisas. Nós estamos respeitando aí o pedido das autoridades, tentando nos movimentar o menos possível e vamos buscar a Deus. Ainda não estamos no templo, junto com os irmãos, mas estamos no espírito de adoração, unidos em espírito para o louvor da sua glória. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo de número 7. Romanos 7, 7 a 13 diz a palavra: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez diante da sua poderosa e maravilhosa palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir o discernimento do Teu Espírito para que possamos nos alimentar desta palavra e que essa palavra venha produzir em nós o efeito necessário para que as nossas vidas se tornem cada dia mais em maior submissão ao Teu santo nome, à Tua santa palavra. Senhor Deus, nós temos aqui uma convicção de que, mesmo salvos em Cristo Jesus, temos pecado contra o Senhor, embora não seja o nosso desejo, embora não seja o nosso alimento diário, mas nós nos descuidamos, nós pecamos, nós transgredimos, nós muitas vezes temos a opção correta da Tua palavra, o Teu Espírito nos avisa, mas nós insistimos no pecado e nós queremos pedir o Teu perdão, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, e nos transforma em homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres que vão Te adorar através das Suas ações, dos Seus pensamentos, das Suas palavras, homens e mulheres que estarão realmente submissos à Tua vontade e que irão questionar a si mesmos diante da Tua palavra para ter uma vida realmente moldada pelo caráter de Cristo. Senhor Deus, nós precisamos buscar a santificação, e a santificação só é possível através da Tua palavra, com o auxílio do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, e nós queremos isso, Senhor Deus. Nós queremos cada dia mais buscar essa santidade em Cristo Jesus, essa separação do mundo e essa vida piedosa, ou seja, de amor exclusivo ao Senhor. Deus, esse mundo tem nos atraído com tantas coisas, Senhor Deus, tantas coisas que vêm para alimentar os nossos desejos, alimentar a nossa carne, e muitas vezes nós temos dado ouvido, Senhor Deus, e temos cedido aos olhares do nosso coração, Senhor Deus. Tira-nos do mundo, Senhor Deus. Tira-nos, Senhor Deus, para que possamos viver somente para o Senhor, que mesmo no mundo a nossa vida seja uma vida de acordo com a Tua palavra. Senhor Deus, só o Senhor pode nos manter seguro em toda a nossa caminhada por essa terra. Só o Senhor pode nos dar, Senhor Deus, uma direção segura, e só o Senhor pode nos conduzir em meio de uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração que ama o pecado, ama o dinheiro acima de tudo, ama a mentira, ama a vaidade,
Ah, Senhor Deus, nós vivemos tempos de ostentação, tempos de homens e mulheres que amam e defendem aborto, que defendem todas as práticas que o Senhor condena. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, não nos deixa cair, não nos deixa andar, Senhor Deus, cedendo às tentações, não nos deixa andar, Senhor Deus, descuidando-nos de guardar a Tua palavra nos nossos corações para não pecar contra o Senhor. As pessoas muitas vezes, Senhor Deus, têm buscado uma alegria, mesmo dentro do templo de adoração, mas fora da palavra, e jamais a encontrarão, Senhor Deus. Nós só encontraremos a verdadeira alegria na Tua verdade, na Tua palavra, porque ela sim alimentará a nossa alma e nos levará seguros, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Tua bênção sobre essas pessoas que estão assistindo, Senhor Deus, essa pregação, em qualquer momento, Senhor Deus, que eles possam realmente ser edificados, Senhor Deus. Tem misericórdia do Teu servo, fala, Senhor Deus, através do Teu servo, tudo isso para louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a perfeição da lei e a fraqueza do homem. Meus irmãos, nós muitas vezes achamos que a lei, ou pode passar pela nossa mente que a lei é algo ruim. Não, a lei é perfeita, a lei é boa, a lei ela nos conduz em segurança, a lei ela nos leva ao centro da vontade do Senhor, mas nós não podemos ser salvos pela lei, e por não podermos ser salvos pela lei, somente pela graça em Cristo Jesus, muitas pessoas, elas podem no seu coração julgar que a lei então não é boa, mas a lei é boa, ela é do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. O que nós podemos entender aqui é que a lei revela um padrão. Quando nós vamos construir alguma coisa, nós temos uma planta, nós temos a indicação de como construir, e quando o pedreiro ele ali cava os alicerces, que ele lança a parede, ele tem um padrão, ele tem um modelo, ele tem algo a ser seguido. Então nós vamos trazer isso para a nossa Bíblia agora. Esse padrão que a lei revela é o padrão do próprio Deus. Nós estamos muitas vezes num tremendo equívoco quando nós olhamos para a lei e dissemos que a lei é algo ruim. Não, a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é pura, porque ela reflete o padrão. Então o padrão seria nós compararmos a nossa vida a algum padrão. Se nós não tivéssemos a lei, nós não poderíamos falar que cobiçar é pecado, porque a lei o disse. Então nós temos um padrão, um modelo a ser seguido. Meus irmãos, como é que nós vamos identificar um pecado? Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor e a lei do Senhor, os estatutos do Senhor, então nós podemos dizer, opa, não devo ir por esse caminho, não devo seguir aquele caminho, porque é um padrão aqui ser seguido, e a palavra do Senhor me diz que isto não é bom, ou seja, isto vai fazer com que seja um pecado na minha vida. A lei ela serve de tutor para uma vida de obediência a Deus. Meus irmãos, quando nós estamos na agricultura, que nós plantamos, por exemplo, feijão de vagem, depois nós precisamos pôr uma estaca e amarrar para que ele possa seguir naquele caminho, naquela direção, naquela estaca. Então a lei, ela vai tutoriar a nossa vida para que seja uma vida de obediência a este padrão de Deus. Que maravilhoso é viver no cuidado, no padrão, no amor do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. A sua vontade é excelente, os seus planos não podem ser frustrados. Então eu preciso me adequar a esse padrão. Isso é maravilhoso demais, porque obediência é a característica do verdadeiro cristão. Muitas pessoas, elas têm mostrado ser cristãs por movimentos, por andar com uma Bíblia, por colocar uma roupa diferente, por cantar hinos em praça pública, por ter bons discursos, por ter belas orações, se nós podemos chamar de belas, e eles acham que isso, não.
O verdadeiro cristão, ele demonstra quando ele obedece o padrão que o Senhor tem para nós. A vida de obediência, nem sempre nós fazemos com desejo de obedecer, mas porque somos cristãos, mesmo quando estamos numa fase talvez difícil ali, questionando alguma coisa, por estarmos submissos à vontade do Senhor, então nós observamos esse padrão e obedecemos. Então é melhor que você obedeça, com ou sem vontade. Assim é a vida do cristão. O cristão, ele obedece, apenas ele obedece ao que o seu Senhor ordena. Meus irmãos, se nós colocarmos isso aí fora, é uma tragédia, porque as pessoas dizem que nós somos escravos. Não, escravos são os que estão fora de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Nós amamos a verdade de Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma dificuldade em entender o padrão que é Cristo. Como que nós vamos ter esse padrão diariamente nas nossas vidas? Buscando a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, querendo mais de Deus, querendo mais conhecê-lo, porque este é o Deus perfeito. Para nós, isto é alimento. Para os outros que não estão em Cristo Jesus, isso aqui é uma tragédia. Então a lei, ela revela um padrão, o padrão divino, o padrão de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o pecado revela o padrão do homem. O padrão do homem morto nos seus delitos e pecados. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se nós não tivéssemos a lei, então nós poderíamos caminhar de acordo com o nosso próprio coração, porque o homem nasceu morto, ele nasceu afastado do Senhor, ele nasceu em desobediência, ele herdou o pecado, confrontado pela lei de Deus, que faz oposição ao perdido, a natureza caída, considera o quê? As coisas erradas atraentes. Veja bem, quando você vê alguma comunidade, alguma pessoa defender algo que é errado diante da palavra do Senhor, você vai ter uma convicção. Esta pessoa está perdida, ou seja, está sem Cristo Jesus. Essa pessoa ainda faz parte daquela natureza caída, depravada, afastada do Senhor, expulsa da presença do Senhor. Meus irmãos, e para essas pessoas, as coisas erradas são totalmente atraentes. Esse é o padrão do homem morto em seus delitos e pecados. Muitas vezes nós queremos colocar na cabeça de um ímpio padrões como esse, puros, santos e perfeitos. Não é por aí que nós conseguiremos. Nós precisamos orientar sim as pessoas. Isso que você faz é errado. Mas ela só entenderá esta verdade quando o Espírito Santo ministrar em seu coração e transformar essa pessoa numa nova criatura. Meus irmãos, a nova criatura, ela busca as coisas de Deus. A nova criatura, ela entende que ela está em pecado quando ela erra, quando ela desobedece, e ela se arrepende com convicção, ela se arrepende de maneira verdadeira, e ela tem a mente transformada. O coração do homem que é enganoso, corrupto, ele busca satisfação pessoal através do quê? Das concupiscências. Concupiscências são os desejos maus, os desejos que estão contra a palavra do Senhor, a sua lei, os seus estatutos, os seus mandamentos. Então, o coração do homem, ele quer isso. O coração do homem, ele busca satisfazer-se nisso. O coração do homem, ele anseia pelo prazer momentâneo, prazer transitório. Vamos lá, até Hebreus, capítulo 11. Tem uma passagem aqui maravilhosa que fala da vida de Moisés. 11:24. Olha o que diz a palavra. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, ele não quis este privilégio aos olhos do perdido, mas para ele, que era servo do Senhor, não era nenhum privilégio, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha como é que o coração que está assim,
buscando ao Senhor, trabalhado pelo Senhor, olha como ele se comporta. A usufruir, ao invés de usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja bem, um coração que está sendo dirigido pelo Senhor é diferente. Um coração que tem princípios bíblicos é diferente. O Senhor, Ele coloca no nosso desejo, no nosso coração, o desejo pelas coisas celestiais e não pelas coisas prazerosas e transitórias que o pecado pode dar. Meus irmãos, a igreja muitas vezes, ela tem deixado de falar sobre o pecado, ela tem deixado de falar sobre a perfeição de Deus, o maravilhoso Deus puro, santo, perfeito. Por quê? Porque ela acha que ela vai estar ofendendo as pessoas. Mas a palavra ela não vem para ofender a pessoa, ela vem para rasgar os corações, ela vem para trazer essa pessoa à sensatez, ela vem para mostrar uma verdade a esta pessoa para que ela possa ser transformada. O estado de rebeldia do homem sem Deus é constante oposição à lei. Veja bem, se você chegar hoje lá no Sambódromo, lá do Rio de Janeiro, no meio de um carnaval, e você colocar ali um microfone e começar a cantar hinos e falar do pecado, o que o pecado pode levar o homem, onde ele pode levar o homem, o afastamento de Deus, né? Você vai ser linchado ali. Por quê? Porque está no meio de uma geração rebelde, que é constante oposição a Deus e a sua palavra. Se você entrar num set de filmagem de uma novela da Globo e falar, parem tudo isso, porque isso desagrada a Deus, você vai ser linchado, você vai ser acusado de ser discriminador, de não ser politicamente correto. Mas essa é a palavra que a igreja tem que levar ao pecador. É arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E se você quiser saber o que é pecado, há um padrão. E esse padrão é Deus e a sua palavra, a sua lei, os seus estatutos. E ele se encontra dentro de um livro, a Bíblia Sagrada. Então nós temos que anunciar isso. Jesus veio para anunciar o Evangelho. E o Evangelho traz isto. O homem está em pecado, está afastado de Deus e pode ser reconciliado somente em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos deixar de nos calar e avançar com o Evangelho. Mas para isso nós precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida que realmente, como diz Paulo lá em Coríntios, é uma carta aberta, escrita, que vai ser lida por todos, ou seja, há autenticidade naquilo que eu falo, porque a minha vida reflete isso, eu vivo isso, a minha vida ela pode ser copiada, você pode ser meu imitador, porque eu também sou imitador de Cristo Jesus. É isso que falta hoje, é isso que nós não temos visto nessa geração, chamada geração evangélica, onde os cultos são permeados de atrações humanas e não Cristo no centro, o púlpito e a sua palavra. Meus irmãos, o quanto você busca das igrejas uma programação que venha encher o seu coração de alegrias e prazeres desta vida. Muitas vezes nós não percebemos, mas o que nós precisamos na igreja é da leitura e explicação da palavra de Deus. Nós não precisamos nada mais que isso. Oração, leitura, explicação da palavra de Deus. Nós precisamos de parar de buscar coisas que vão arrepiar a nossa espinha ou arrepiar o nosso corpo. Nós precisamos de contrição, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de uma vida quebrantada, ou seja, uma vida de humildade, humilhação na presença do Senhor. Eu continuo dizendo que quando o homem toma consciência do pecado, chega a uma conclusão, está morto. Olha o que diz este versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Meus irmãos, você viu como é que são as coisas? O homem ele vivia, mas quando ele foi deparado, confrontado com a palavra, o Espírito Santo
agiu no seu coração e ele teve um conhecimento da sua real condição de perdido. Meus irmãos, toda pessoa que se diz salva pelo sangue do Cordeiro, que não passou por isso, ela ainda não tem a verdadeira conversão. A primeira coisa que ocorre quando um homem realmente tem a visão elucidada pelo Espírito Santo, é colocado à luz tudo aquilo que ele tinha no seu coração até então, todo aquele modelo de vida, de pecado, de amor ao pecado, ele pode então ver que ele estava morto. E agora ele enxerga o padrão divino, ele enxerga que Deus é santo e que ele é miserável. Meus irmãos, estávamos mortos e as nossas vidas eram sem qualquer valor. Por quê? Porque nós fazíamos as coisas de nós mesmos. Nossas obras eram mortas. Mas depois que nós fomos salvos pela graça, nós estamos no centro da vontade de Deus. E as coisas passam agora a ser conduzidas pelo poder do Espírito Santo. É o despertar de um estado lastimável. O homem que amava o pecado para agora um entendimento do padrão de Deus. Meus irmãos, quando você então é salvo pela graça, você começa a ter um desejo de buscar as coisas de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de desejar as coisas que são eternas e não as que são aqui dessa terra. Meus irmãos, nós precisamos entender que a verdadeira conversão tem acontecido muito pouco nos nossos dias. As pessoas, elas não têm entendido porque não há ministração ainda do Senhor nos seus corações. O Espírito Santo não tocou aqueles corações e elas tentam ser evangélicas. E esse é o grande problema. Evangélico é aquele que tenta agradar a Deus, aquele que tenta fazer as coisas na força do braço. Não, a salvação, ela nos coloca em rendição total. Eu ergo as minhas mãos e louvo o Senhor e digo: eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu não posso nada, o Senhor pode tudo. Miserável homem que sou, como eu tenho andado em discordância com a Tua Palavra, em transgressão à Tua Palavra. Senhor, muda minha vida, muda minha história, muda o meu coração, continua mudando todos os dias, me traz arrependimento todos os dias, porque eu quero viver para a glória do Senhor. Este homem que outrora ele estava morto, agora ele toma consciência do pecado e ele chega a essa conclusão: eu estou morto, mas agora eu vou viver para a glória do Senhor. Eu estava morto até aqui, mas agora eu fui achado pelo Senhor. Quão graciosa é a obra do Senhor na vida de um miserável como eu e como você. Meus irmãos, a palavra do Senhor continua nos trazendo um ensinamento, e o ensinamento que eu vejo aqui nos versículos 10 e 11 é: a perfeita obediência a Deus gera vida. Primeiro, só Cristo obedeceu toda a lei sem pecar jamais. O homem, para que ele fosse salvo pela lei, ele tinha que viver desde o primeiro dia do seu nascimento até o último dia da sua vida nessa terra, sem jamais ter pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia também diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, eu vou viver de que maneira? Eu vou viver com todo o meu coração voltado para o Senhor. Eu sei que pela desobediência eu fui condenado. E eu sei que eu sou um pecador. Eu não posso ser salvo pela lei, porque a lei mostrou que eu sou um pecador. Então eu vou de joelhos para Cristo Jesus. E digo: Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu entendi agora que pela lei eu sou um miserável pecador. Eu já infringi toda a lei do Senhor. Eu não posso mais obter a salvação. Eu preciso de alguém que me salve. E essa é a maravilhosa graça do Senhor. Não somos aceitos por cumprir a lei. Somos aceitos porque Cristo cumpriu a lei. Então a minha salvação não é baseada nos meus méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus.
Então eu sou salvo não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não tenho mérito nenhum. Aliás, eu tenho mérito de ser condenado e lançado ao inferno. Mas Cristo veio e me buscou, e me salvou, e cancelou os meus pecados. E também ele foi condenado em meu lugar. Porque mesmo quando o homem tem seus pecados perdoados, ele ainda merece a condenação. Mas Cristo foi e morreu em meu lugar, e no seu lugar, você que é salvo, aquela morte foi suficiente para aplacar a ira de Deus, e agora os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, e o nosso escrito de dívida então foi cancelado, porque Cristo cumpriu tudo aquilo que eu não poderia cumprir. Olha que maravilhosa é a graça do Senhor, olha que maravilhoso é o ensinamento que o Senhor traz para nós. Meus irmãos, a perfeita obediência foi de Deus, Cristo Jesus. Ele satisfez esse padrão. A perfeita obediência a Deus gera vida. Como eu não posso tê-la, Cristo teve. E eu estou salvo porque Ele teve. Que maravilhoso. Quão gracioso é o Senhor. Ele envia o seu próprio filho, o seu filho único, o seu filho amado, o seu filho que estava junto com ele no seu trono de glória, o seu filho que jamais conheceu o pecado, para morrer a minha morte, a sua morte. Vocês entenderam isso? Por que que hoje nós não nos satisfazemos na palavra do Senhor e nós queremos coisas, nós queremos eventos, nós queremos os acampamentos, porque nós vamos voltar entusiasmados por um dia, 2 dias, talvez uma semana, e depois nós vamos murchar, porque nada pode nos satisfazer, só Cristo Jesus. E muitas vezes nós voltamos de um evento apaixonado pelo pregador, apaixonado pela didática daquele professor, mas nós não voltamos apaixonados por Cristo Jesus e pela sua palavra. Esse é o grande problema do homem. Meus irmãos, a palavra, quando ela diz lá em 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As pessoas confundem esse texto, e eu também já confundi esse texto lá atrás, pensando que eu não poderia estudar das coisas de Deus porque a lei mata. Não quer dizer nada disso. O que quer dizer é que a lei mata, ou seja, a lei condena, a lei diz que eu sou um pecador, mas o Espírito traz vida, e ele gera vida através da salvação que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, e versículo 12, ele vem concluir que a lei é santa e boa. A lei é o reflexo do caráter de um Deus santo, reto, perfeito, puro, benigno, benevolente, amoroso. A lei é esse reflexo. A lei contém esse padrão. A lei contém aquilo que Deus ama. A lei, ela traz aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Aquilo que você não deve fazer é porque Deus odeia, e aquilo que você deve fazer é porque Deus quer, porque Deus ama isso. Então eu quero que você entenda, não interessa o que você pensa, interessa o que diz a palavra, porque a lei é boa, a lei é perfeita. Olha o que diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Para nós, obedecer à lei é deleite, é prazer, é gozo, é alegria. Mas para o ímpio, quando ele olha para a lei, ele odeia a lei, porque ela vai contra aquilo que ele pratica. Então, quando você tem um filho que está com um problema, você precisa dizer a verdade, que é a palavra de Deus, e não aquilo que ele quer ouvir. Só assim ele tem uma oportunidade de ser confrontado, ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, e ser salvo. E se você continua deixando ele e concordando com os erros dele, você é pior do que ele, porque você está levando ele para um abismo. Meus irmãos, nós precisamos, quando deparados a essa lei santa, justa e boa, é cair de joelhos e ver que nós pecamos contra o nosso Deus. Olha, quando a lei diz não cobiçarás, a pessoa fala: poxa vida, a palavra diz isso e realmente eu tenho cobiçado, Senhor Deus. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu quero viver no centro da tua vontade. E a tua lei, que é santa, que é justa e que é boa, ela diz que isto está errado. Ah, Senhor Deus, me ajuda, porque eu tenho sido um homem perverso, um homem mau diante do Senhor. Muda minha história.
Olha que maravilhosa é a lei. Você acha que a lei de Deus é aceita ao perdido? De maneira nenhuma, pois ela ofende o seu estilo de vida, ela ofende aquele modelo de vida que ele tem. Por isso, ele odeia quando você fala. Meus irmãos, o pecado causa a morte espiritual e não a lei. Acaso o bom se tornou em morte? De maneira nenhuma, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha uma outra versão que diz aqui: mas como pode ser isso? A lei não causou a minha condenação? Como então ela pode ser boa? Não, foi o pecado, coisa diabólica como ele é, que usou aquilo que era bom para levar-me à condenação. Portanto, vocês podem ver como ele astuto, mortífero e detestável, porquanto o pecado se utiliza das boas leis de Deus para seus próprios fins perversos. Então o pecado, ele olha para isso tudo que é maravilhoso e justamente ele quer o contrário. Meus irmãos, é uma tragédia. Quem leva um homem para o inferno é o pecado e não a lei. A lei ela vem para proteger, a lei ela vem para te levar em segurança, a lei ela vem para te colocar o padrão de Deus no coração, mas o pecado não. O pecado causa a morte espiritual. O pecado, diz aqui, é diabólico. Ele usa aquilo que é bom para levar-me à condenação. Ele usa da lei para fazer com que você peque, para fazer com que você vá contra essa lei e te leve à condenação. A lei continua sendo boa, não é ela que leva o homem para o inferno, mas é o pecado, é a desobediência a essa lei, é a desobediência a esse padrão. Então nós precisamos ver que a obediência é a maior característica do cristão, obedecer a Deus. Meus irmãos, embora não sejamos perfeitos, embora pequemos todos os dias, nós nos arrependemos e queremos a volta para esse padrão, que é santo, bom e perfeito. Então, isto deve estar em nossos corações, desejo de obedecer a Deus. Quando Paulo, ele conclui aqui esse capítulo 7, lá no versículo 24, ele chega a uma conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala, olha, que é isso, hein? Como que é a nossa vida, como que o pecado muitas vezes ele nos vence, ele nos leva para um lugar ruim, mas depois ele mesmo responde essa pergunta, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a única solução para o pecador é Jesus Cristo, nosso Senhor. A única solução para o pecado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que cancela pecados. A única solução para a condenação do homem é Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que nós falamos tantas coisas em uma pregação e não Jesus Cristo? Se ele é o centro, ele é o alicerce, ele é o ápice da vida espiritual, por que nós queremos falar de outros assuntos, senão Jesus Cristo? Se ele é a nossa vida, ele é a nossa salvação. Meus irmãos, vocês podem ver que briga política está em torno dessa pandemia, não só aqui, em outros países, um querendo prevalecer contra o outro, o pessoal de uma visão, chamado direita, esquerda, uma briga, mas nenhum deles ama o padrão de Deus. Nós não somos homens de esquerda e de direita, nós somos homens ou nascidos de novo, ou perdidos. Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Não adianta, a pandemia agora tem uma vacina, um remédio, acabou, mas continua o pecado. Eles serão mortos, eles continuarão mortos, e eles terão a segunda morte, que é pior do que essa. Nós precisamos de Cristo Jesus. Desventurado homem que sou, maldito homem que sou, porque eu tento fazer o bem, mas às vezes eu faço o pecado, eu faço o que é errado. E Paulo então ele questiona, ele nos traz a sensatez que nós temos ali, que ter uma vida de santidade, nós só expulsaremos os desejos terríveis da nossa vida quando nós nos abastecermos, nos enchermos da palavra de Deus. Assim, nós não andaremos em tanta fragilidade quando andávamos outrora.
Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos voltar a nossa mente, o nosso coração para Cristo Jesus e a sua palavra, que traz para nós a sua lei, que é boa, perfeita, que é reta, que é justa, que é santa. Vamos então orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor nos permite meditar na tua palavra. Senhor Deus, a tua palavra é vida, a tua palavra é refrigério, Senhor Deus. Nós não podemos estar fora da tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa a igreja do Senhor, que está esparramada pelos confins dessa terra, para que ela ame somente a ti, a tua palavra, Senhor Deus, para que ela tenha desejo de ter um padrão, e esse padrão é a tua lei, a tua verdade, Senhor Deus, são os teus estatutos e os teus juízos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Tira de nós, Senhor Deus, essa arrogância, essa sensação de que nós podemos alguma coisa. Nós não podemos nada, Senhor Deus. Sem Cristo Jesus, nós continuamos como nascemos, condenados nos nossos delitos e pecados. Senhor Deus, entra nos corações, produz salvação nessas vidas que não têm, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos queridos, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham conosco, que nós possamos mostrar Cristo Jesus. Senhor Deus, o mundo tem uma carência, e a carência que o mundo tem é de Cristo Jesus. Ah, Senhor Deus, tu tens poder para inundar esse mundo com o teu amor, transformando os corações, trazendo avivamento a esse mundo. Só o Senhor pode produzir. Nós podemos clamar, mas só o Senhor pode produzir. Então nós estamos diante do Senhor e suplicamos, Senhor Deus, produz avivamento. Começa em mim, começa nessa pessoa que está recebendo essa palavra, Senhor Deus, e nos leva, Senhor Deus, em segurança, em obediência a ti somente, no nome de Jesus Cristo. Estude a palavra do Senhor, busque os preceitos do Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas, queira conhecer quem Deus é, porque assim você estará em segurança. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.